Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos continuar a leitura aqui do livro Acontecimentos Proféticos do irmão Bruce Einstein. Inicialmente, a próspera classe alta que ama as coisas finas da vida, o azeite e o vinho, Provérbio 21:17, não será afetada pela escassez. Muitos deles serão judeus que terão acumulado para si grandes fortunas, porém as classes trabalhadoras sofrerão severamente. Então, só para a gente contextualizar aqui e saber do que ele está falando, a gente vai ler lá em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 6 lá. Consegue abrir aí, Jefferson? Capítulo 6. Quando ele fala, se não me engano, de um dos cavaleiros do Apocalipse. Isso, é 6, 5 e 6. 5 e 6 aí. Porque na quinta-feira passada a gente leu lá da... Suba aí um pouquinho, Jefferson. No 1, 2, 3 e 4 desse capítulo. A gente leu os comentários ali do irmão Bruce Einstein desses 4 primeiros versículos aí, né? Quando é aberto o primeiro selo e sai um cavaleiro branco, né? Que estava sentado e ele tinha um arco, né? E foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Depois tem o segundo selo, que sai o cavalo vermelho, né? E foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, foi lhe dada uma grande espada. Então, na quinta-feira passada a gente comentou sobre isso, né? Então, primeiro lá, muitas vezes as pessoas pensam que o cavalo branco ali, com aquele cavaleiro com arco, né? Pensam até que às vezes é o Senhor Jesus, mas aí não, aí está falando, né? Dessa que vai ser o surgimento, né, das confederações das 10 nações, liderada pela besta, né, que vai estar montada pela Babilônia, né, a mulher prostituta, que é a cristandade não, a igreja professa que ficou aqui, depois do arrebatamento da verdadeira igreja, que ficou aqui, e que vai formar só uma, né, vamos dizer assim, um ecumenismo aí, com todas as outras religiões e tudo mais, e essa besta que sobe do mar vai, né, deixar que ela monte nela para ela alcançar os propósitos dela, que é dominar sobre todas as outras nações. Essa confederação, a gente viu, né, vai ser também o Império Romano revivido. Então, ele vai trazer inicialmente, né, aquela paz sobre toda a terra, por isso que o cavalo branco, usando o arco sempre inicialmente usado da guerra, ou seja, a força, o poderio militar e econômico e político vai conseguir dominar sobre as outras nações, inicialmente sem precisar se utilizar da guerra, né? Então eles vão conquistar assim, né, esse império, vamos dizer assim, vai conseguir conquistar as outras nações. O segundo selo, a gente viu aí o cavalo vermelho, e aí depois acontece isso, né? De esse cavalo vermelho, sim, aquele que nesse tempo aí vai acontecer grandes guerras e mortandade, né? E depois a gente está nesse agora, que é, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, a gente leu sobre isso também, né? Animal vem ver, e eu olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, aí é o terceiro selo aberto, e sai esse cavalo preto, e tem toda essa questão aí de escassez do alimento no mundo, e
por essa escassez, ele está tendo todo esse cuidado aí, né, com a falta de alimento, todo esse cuidado aí na produção do alimento, porque vai haver uma queda grande na produção agrícola, na produção, né, dos alimentos e tudo mais. E aí a gente vai para o comentário lá do livro, que está comentando em cima desse terceiro selo aí. E aí ele fala: inicialmente a próspera classe alta, que ama as coisas finas da vida, o azeite, o vinho, Provérbio 21:17, não será afetada pela escassez. Então a gente viu lá, né, ele falando assim: não danifiques o azeite e o vinho, né, lá no verso 6 de Apocalipse 6. Muitos deles serão judeus que terão acumulado para si grandes fortunas. Porém, as classes trabalhadoras sofrerão severamente. Apocalipse 6:6, que a gente acabou de ler, né? Naquele cavalo ali preto, e quando tem a escassez de alimento em todo mundo, e muitos vão sofrer por causa disso, né? Mas ainda essa classe aí alta, que tem o poder financeiro e econômico, né? Eles ainda vão estar, claro, né? Vão sofrer muito menos do que aqueles que não são tão abastados assim. Continuando. Então, aí foi o cavalo preto, certo? Aí vem agora o segundo, aí acho que é o último selo, que é o Apocalipse 6, de 7 a 8. A pestilência, doenças, irá se alastrar pela Europa Ocidental, a quarta parte da terra. A morte virá no rastro da pestilência. Apocalipse 6, 7 a 8. O quarto selo. A gente abre aí, Jefferson, Apocalipse 6, 7 a 8. Então, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então, a gente está vendo aí, voltando lá, Jefferson, né? Nesse quarto selo, esse cavalo amarelo representa aí a morte por pestilência, ou algum tipo de doença que vai se alastrar aí pela Europa Ocidental. Lembrando que... Wesley, Diga. desculpe interromper aí. Você está conseguindo visualizar os irmãos que estão tentando entrar na sala? Deixa eu ver aqui. É porque eu estou lendo aí, não estava percebendo. Pronto. Deixa eu permitir aqui, peraí. É porque só... Pronto, acho que agora foi, né? É porque eu estava fazendo a leitura aqui e não estava vendo. Então, lembrando sempre que aí, Apocalipse 6, 7 a 8, quando ele fala a quarta parte da Terra, a Europa Ocidental, é porque ainda nesse parte do Apocalipse, né, os juízos, todo o que está sendo narrado ali, né, o foco está sendo ainda na Terra Profética, que é a Europa, né, e os continentes americanos, que foram, claro, colonizados pela Europa, e que são todos cristãos, né? Todos esses governos, a maioria deles, vamos dizer assim, 99%, 95%, são de governos cristãos, no sentido de que o cristianismo é o principal religião aí nesses estados, nessas nações, tá bom? Então, o foco aí, né, Apocalipse 6 ali, está sendo nessas regiões. Claro que todo esse juízo vai estar alcançando também lá a terra
de Israel também, mas o foco da narrativa aí, em Apocalipse 6, 7, 8, está sendo nisso. Então, é falado disso aí em Apocalipse 6, 7 a 8, esse momento onde vai haver essas pestilências, doenças. E aí eu queria falar uma coisa, né, que eu já tinha falado na quinta-feira passada, de novo, né? Sempre focando nisso, irmãos, que tudo isso vai estar acontecendo, né, depois que a igreja for arrebatada. Né? Frisando novamente, a igreja não passa por esses juízos aí, por esse juízo durante esse período aí de tribulação. 3 anos e meio iniciais, princípio das dores, 3 anos e meio finais, a grande tribulação. Então, a igreja já foi arrebatada. O que vai restar aí será uma igreja professa, ou seja, daqueles que somente eram cristãos da boca para fora, mas não creram realmente no Senhor Jesus, por isso não vai ser arrebatado. E eles vão continuar, né, indo para as suas igrejas e fazendo seus rituais agora, né, mais vazios do que nunca, porque vai partir de pessoas que não são cristãs verdadeiras e que depois vão ainda apostatar da fé, né? Aí naquele grande engano, no erro, na operação do erro, e vão apostatar totalmente da fé. Então, essas pestilências aí, quando a gente está ouvindo falar dessas pestilências, ou da escassez de alimento lá no que a gente leu anteriormente, né? Isso é durante, né, o período da tribulação. Então, às vezes, a gente ouve falar aqui hoje de algumas coisas parecidas com isso. Como algum tempo atrás, em 2020, a gente teve, né, uma grande comoção mundial com uma pestilência. Mas isso não significa ali que era já esse juízo aí de Deus vindo sobre a terra. Não é. Então, ou a gente, né, muitas vezes vê períodos onde há períodos da história ou do tempo onde há problemas de escassez de algum alimento ou alguma coisa na economia que realmente leva a ter problemas no mundo todo, vamos dizer assim, né? Ou em uma grande parte de um continente e tudo mais. Então, nada disso é a tribulação. Então, a gente ouve também falar de guerras e rumores de guerras, a gente vê o tempo todo. E o mundo já passou pela primeira, segunda, sem falar em outras e outras tantas guerras que já existiram e como está existindo hoje guerra, né? Mas isso não quer dizer que é aquele juízo lá do cavalo vermelho, né? Que vem com a mortandade, com a espada e tudo mais. Não é. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos aqui ainda, né? Nós estamos aqui. Então, ainda estamos no tempo, nesse intervalo profético das 70 semanas de Daniel. Dessas 70 semanas, né, já se passaram 69, e agora estamos no intervalo onde parou a profecia lá do Antigo Testamento, parou com o início da igreja, com a rejeição do povo de Israel do seu Messias, do Senhor Jesus Cristo, os judeus rejeitaram, os mataram. O Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está hoje em glória ali, à direita do Deus Pai, e ele então enviou o Espírito Santo e no Pentecoste iniciou a igreja. Então, o relógio profético parou ali nas 69 semanas, falta uma semana, que é a 70ª, né? Semana 70, falta a última, que é um período, a semana que é um período de 7 anos. Então está parado esse relógio, e agora a gente está no tempo da igreja, no sentido de que agora os oráculos de Deus aqui na terra, o testemunho de Deus aqui, onde está
vamos dizer assim, Deus está agindo através da igreja para anunciar ao mundo o evangelho agora da graça. Salvação através, né, do Senhor Jesus Cristo, através do anúncio do evangelho da graça. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Então, estamos nesse tempo. E esse tempo é um intervalo que não foi anunciado, não foi profetizado. Então, né, é um intervalo aí de tempo que a gente não sabe de quanto tempo isso vai durar. Nós já temos quase mais de 2000 anos, né, desde que o Senhor Jesus Cristo veio aqui, e desde que a igreja foi, então, inaugurada, né, ou começou a existir, e estamos nós aqui ainda, né? E a qualquer momento, né, qualquer instante, o Senhor Jesus pode vir e arrebatar a sua igreja. E aí sim, depois que o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, aí sim, então, deve iniciar-se a última semana de Daniel, os 7 anos finais aí, antes da vinda do Senhor para reinar aqui na Terra, né? Instalar assim um milênio, o reino de 1000 anos. Então, nós estamos aqui, então a gente lê todas essas coisas aqui, podemos até ver coisas parecidas, às vezes, acontecendo no nosso hoje, mas não quer dizer que essas coisas são relativas a essas profecias que nós estamos lendo aí. Vamos dar uma lida também em Mateus 24:7, Jefferson, que fala desse mesmo assunto da pestilência, né? Mateus 24:7. E aí, se não me engano, na quinta-feira passada eu falei que é muito bom a gente ler Mateus 24 e 25, que é o sermão profético, onde o Senhor fala de toda essa... Ele fala sobre essa última semana, né? A tribulação, os princípios das dores e a grande tribulação, que é a parte final da tribulação, 3 anos e meio, depois de mais 3 anos e meio, 7 anos, e aí o Senhor Jesus, nesses capítulos, ele fala sobre isso. Aí ele fala assim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, tá vendo? Que foi aquele que a gente tinha falado antes, do cavalo vermelho, né? Vermelho não. Vermelho. E peste, que é agora o cavalo amarelo, né, que a gente está vendo lá de Apocalipse 6, do selo. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, o Senhor Jesus está falando aí desse período. Porque se você pensar, né, repetindo, a gente não vê hoje fome, vemos. A gente não vê peste em muitos lugares, vemos. A gente vê terremotos, né, há pouco tempo agora, acho que foi na Síria, foi no Líbano, não lembro, teve um terremoto lá muito terrível, né? Quase 8 na escala Richter. O 8 é o máximo para o terremoto e bateu lá 7 alguma coisa. Muita gente morreu com aquele terremoto lá. Então, mas o que o Senhor Jesus está falando aí é desse período da tribulação. Tá? Voltando lá, Jefferson. Então, os irmãos e irmãs estão entendendo, né? Aqui, esses acontecimentos aí, de novo, né? O livro chama Acontecimentos Proféticos. Então, ele está citando vários acontecimentos e dando aí os textos bíblicos onde estão e explicando, tá bom? Então, vamos continuar, né? O evangelho do reino será pregado pelos fiéis, o remanescente judeu crente. Este evangelho anuncia a vinda do rei e Messias de Israel para estabelecer o reino prometido nas escrituras do Velho Testamento. À medida que os eventos progridem, alguns dos gentios convertidos também anunciarão este evangelho.
a todas as nações será dado algum testemunho desse evangelho. Mateus 24, 14. Esse Mateus 24, 14, se eu não me engano, vamos abrir, Jefferson, aí fala sobre esse anúncio desse evangelho aí. Só para dar uma paradinha aqui, né? Porque ele fala, a todas as nações será anunciado esse evangelho, né? Então, 24, 14. E este evangelho do reino, isso, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E aí eu quero, né, comentar sobre isso, porque aí está falando desse período da tribulação e de qual evangelho? O evangelho do reino. Porque muitos cristãos, né, eu já vi falar, falam disso e ficam, né, até justificando você sair, ter que ir para todos os lugares para anunciar o evangelho, para que quando todo mundo ouvir o evangelho, aí o Senhor vem. E não é isso. Isso aí está falando lá do período da tribulação, certo? E está falando do evangelho do reino. E nesse período, sim, né, todas as nações ali vão ouvir esse evangelho do reino. O evangelho do reino anuncia o quê? O Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele está vindo para reinar sobre aqui a terra. Ele vem para reinar. Este é o anúncio do evangelho do reino. Então, hoje, se nós temos um desejo, e muitos cristãos têm um desejo, né? Graças ao Senhor, coloca esse desejo no coração dos cristãos e impulsiona os cristãos a anunciar o evangelho da graça, né? Em outras nações, em todas as nações, em todos os lugares possíveis. E o Senhor faz isso porque o Senhor coloca, né? Ele deu à igreja o dons de evangelista, deu homens, né, mulheres com esse dom de evangelista. E aí, então, esses irmãos vão e saem e vão anunciar o evangelho, mas a gente não pode chegar e dizer, ou querer impulsionar esse evangelho no sentido de que, fazendo isso, nós vamos estar apressando a vinda do Senhor, né? Porque aí, quando todo mundo ouvir o evangelho, o Senhor vem, não é isso. Tá? Primeiro que a igreja, nós não aguardamos a vinda do Senhor para qualquer momento, é iminente. É isso que, quando Paulo trouxe essa doutrina e esse ensinamento do arrebatamento, deixou bem claro, né, que é uma coisa iminente e que não precisa de, vamos dizer assim, algum sinal ou alguma coisa aconteça aqui, agora, neste mundo, para que o Senhor Jesus venha. Não é isso. Então, o que a gente sabe é, quando a igreja que o Senhor Jesus está edificando, que é a sua noiva, que ele está adornando, preparando, embelezando ela, né? Quando tiver concluído isso, aí ele vem para levar a sua noiva, a igreja. Mas a gente não sabe, né, quando vai acontecer isso. Pode ser daqui a 2 horas, o último, vamos dizer assim, a última pedra dessa construção dessa igreja, ou o último adorno, o último que faltava para completar essa noiva, vamos dizer assim, ser acrescentado daqui a 1 hora, 2 horas, antes de terminar essa reunião aqui, aí o Senhor vem. Então, a gente não sabe. O que a gente sabe é que, como a gente não sabe, a gente continua fazendo aquilo que o Senhor Jesus tem colocado para nós fazermos, primeiro, como cristãos, individualmente, e como igreja. E isso, basicamente, né, se reflete em um testemunho e o anúncio do evangelho da graça a todos, né? Porque a gente não sabe quem é escolhido, quem não é, quem é que vai crer ou quem não vai crer. Então, a gente anuncia o evangelho da graça para todos, né? E não fazemos isso esperando que depois que todos ouçam, então o Senhor Jesus vem. Não. Vamos anunciando e esperando, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. Então, vamos fazendo isso.
Voltando lá, Jefferson. Então, esse evangelho do reino aí, que está colocando, né, vai ser anunciado a todas as nações, será dado algum testemunho desse evangelho do reino, como fala lá em Mateus 24, 14, tá bom? E percebam que, né, a igreja não vai estar mais aqui, mas o Senhor vai levantar um remanescente de judeus que vão crer, né, vão crer no evangelho do reino, porque eles vão ver através das escrituras que realmente aquele Jesus que foi morto, né, na época pelos judeus ali, pelos líderes e tudo mais, por Roma, né, por todos aquele povo ali, né, aquele Jesus Cristo ali é o Messias dele. Eles vão crer nisso e aí vão aguardar a vinda desse Messias e vão sair para anunciar o Evangelho do Reino. E, né, gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, também vão se converter ao ouvir esse Evangelho do Reino. Tá bom? Então, isso vai se espalhar e todas as nações vão ter um testemunho desse Evangelho. Vamos então continuar. Algum irmão quiser comentar alguma coisa, né, os irmãos que estão em comunhão aí, e quiser trazer algum pensamento, fica à vontade, viu, irmãos? Deixa eu olhar se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui escrita, tá tudo tranquilo. Então vamos lá. Aqueles que não rejeitaram de forma voluntária e consciente o Evangelho da Graça de Deus pregado durante esta era cristã terão uma oportunidade de crer no Evangelho do Reino. Então, esse ponto aqui é importante, né? Frisar que isso a gente encontra na palavra de Deus, da seguinte forma: depois que a igreja for arrebatada, como eu já tinha falei rapidamente, né? Vai ficar aqui uma igreja professa, ou seja, aqueles que se diziam cristão, mas na verdade não é cristão verdadeiramente. Mas vão continuar aqui naquela formalidade, né? Aquela, vamos dizer assim, aparência de piedade, e vão continuar seus atos religiosos vazios. E o que acontece? Todos aqueles que, né, não forem no arrebatamento é porque ou não ouviram o evangelho, nunca tinham ouvido o evangelho da graça, então, né, não tiveram a oportunidade de crer aí no evangelho da graça. Agora, ou ouviram o evangelho da graça e rejeitaram, não creram, não quiseram crer. Então, o que acontece é que esses que ouviram e rejeitaram, esses vão estar sujeitos à operação do erro, do engano, e não vão ter oportunidade mais de, ouvindo o evangelho do reino, de crer, porque eles já rejeitaram o evangelho da graça, e o que eles vão receber vai ser a mentira e o engano. Isso a gente vê, sabe aonde? Em Tessalonicenses, deixa eu ver aqui se é o 2, é o 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11. 11 não, vamos ler do 9, 10 e 11, né? Assim, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, aí está falando do anticristo, não é? Falando do anticristo lá, do homem da iniquidade, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam,
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, irmão, tá vendo aí? Exatamente nesse ponto aí, ó. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Que amor da verdade é esse? É o evangelho da graça que está sendo anunciado hoje. Amor da verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o resumo, vamos dizer assim, esse versículo, Evangelho de João 3,16, do Evangelho que nós anunciamos hoje. Estamos anunciando que temos Deus que ama, um Deus que tem um Filho, o Senhor Jesus Cristo, que veio aqui a este mundo, e por esse amor, ele morreu na cruz, dando sua vida ali, morreu na cruz para nos salvar. Esse é o Evangelho. E aí, as pessoas, às vezes, hoje ouvem e rejeitam esse Evangelho, né? Ou seja, não recebem o amor da verdade para se salvarem. O que acontece quando houver o arrebatamento? Tem duas coisas aí que pode acontecer, não é mesmo? Hoje, se a pessoa está ouvindo o Evangelho e não recebe. Primeira coisa, né? A gente está vivo hoje, amanhã a gente pode estar morto. E morreu, né? Se você creu no Senhor Jesus, você vai estar com o Senhor, está salvo. Morreu sem crer no Senhor Jesus Cristo, né? Já está, vamos dizer assim, condenado, porque não tem mais jeito, depois da morte não tem como reverter, né? A situação, a condição, a posição em que você morreu, né? Não tem como reverter mais. Então, tem isso, né? Não ouviu, não recebeu o Evangelho da Graça hoje, corre um grande risco, porque a gente hoje está vivo, amanhã pode estar morto, né? Só Deus sabe a hora. E, então, a pessoa tem que pensar nisso. A hora de crer é hoje, é agora. Na verdade, a hora de crer no Senhor Jesus. Então, tem essa questão e tem também o arrebatamento. O arrebatamento também pode ser a qualquer momento. Pode ser ainda hoje o arrebatamento. E aí, se a pessoa ouviu o Evangelho e não quis crer no Senhor Jesus, ouviu e não quis crer, né? Então, olha o que acontece. Os que não receberam o amor da verdade para se salvarem, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Não creu na verdade, vai crer na mentira lá na tribulação, quando surgir esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Não creu na verdade, vai crer na mentira de Satanás, através do anticristo, da besta. Vai crer nisso, nesse engano. Então, por isso que lá, voltando no livro, Jefferson, está falando assim, né? Que aqueles que ouviram o Evangelho, aqueles que não rejeitaram de forma voluntária e consciente o Evangelho da Graça de Deus pregado durante esta era cristã, terão uma oportunidade de crer no Evangelho do Reino. E aí ele fala antes, né? Cadê? Então, todos aqueles que não rejeitaram de forma voluntária e consciente o Evangelho da Graça, esses ainda têm uma oportunidade. Mas aqueles que rejeitaram de forma voluntária e consciente, ou seja, ouviu o Evangelho e não quis crer, esses aí não têm mais oportunidade. Não tem mais oportunidade. Por quê? Porque vão ouvir o engano, vão ouvir a mentira e vão crer. Né? E vão crer. Então, essa é outra coisa que é a profecia aí, né? O que é ensinado para a gente, né? Nos dá também, né? Palavras de alerta
no anúncio do Evangelho, né, para aqueles que estão ouvindo hoje o Evangelho da Graça, que, né, a oportunidade e o momento de crer agora. Porque são dois acontecimentos aí que a gente não sabe qual é a hora, mas é iminente. Pode ser qualquer momento, né? Que acontecimento é esses dois que eu falei? A morte, né? Ou a vinda do Senhor para levar a sua igreja ao arrebatamento. Então, o crente que já creu, ele espera o quê? Ele espera a morte ou espera a vinda do Senhor? Nós que cremos, nós esperamos a vinda do Senhor. Nós esperamos a vinda do Senhor. Então, a certeza que nós temos, a única coisa certa para nós é a vinda do Senhor para nos levar a estar com Ele. Porque muitas vezes as pessoas falam aí no mundo, né? A única coisa certa nessa vida é a morte. Não para o cristão. Para o cristão, a única coisa certa nessa vida é a vinda do Senhor Jesus para levar ele. Isso é certo. A morte não, porque o Senhor Jesus pode vir hoje e a gente não morrer, a gente não passar pela morte. A gente ser arrebatado e termos nossos corpos transformados, no abrir e fechar de olhos, né? Nos piscar de olhos assim, no abrir e fechar, e nós subirmos e encontrar com o Senhor Jesus, e não passarmos pela morte. Então, o que é certo nessa vida para o cristão é a volta do Senhor Jesus Cristo. Né? Agora, para aquele que não tem Cristo, né, a única coisa certa realmente é a morte, porque se não morrer agora, vai morrer depois e ainda vem a morte, a segunda morte, né, que é você ser lançado no lago de fogo, vivo, ou seja, todos aqueles que morrerem hoje sem Cristo, depois vão ser, lá no final do milênio, vão ser ressuscitados, receberão seus corpos, receberão seus corpos, ou seja, vai ter corpo, alma e espírito, e vão ser lançados no lago de fogo. Né? A morte, que é a separação total de Deus. Então, é uma coisa, vamos dizer assim, terrível isso. Mas nós temos aí, né, esse entendimento para... nós temos já o Senhor Jesus Cristo, temos a salvação, e temos esse entendimento para fazer esse alerta também, quando anunciamos o Evangelho, ou conversamos com os nossos amigos, aqueles que nós queremos que ouçam sobre essa salvação, né, dizer também essas coisas, alertar sobre isso, né, porque a verdade é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, continuando aqui, né? Então, aqueles que não hoje, né? Não ouviram o Evangelho, não tiveram essa oportunidade de crer nesse Evangelho, por não terem rejeitado voluntariamente e conscientemente, então eles ainda terão oportunidade de ouvindo o Evangelho do Reino, crer nesse Evangelho e ser salvo. Tá bom? Aí no período da tribulação, última semana das 70 semanas de Daniel, a última semana, que é o período da tribulação, o Evangelho do Reino sendo anunciado, muitos vão ser salvos. Começando com os judeus, o remanescente judeu, e alcançando também, né, os gentios ali, que vão também crer. Tá bom? Uma grande multidão de judeus e gentios crerá e será abençoada na terra quando Cristo estabeleceu o seu reino. Então, essa multidão de judeus e gentios aí é aqueles que creram no Evangelho do Reino e passaram a esperar e ver os sinais ali e esperar o Senhor Jesus vir para reinar. Então, eles vão ser abençoados aqui na terra, porque eles vão entrar, né,
se eles não morreram ali na tribulação por martírio, né, por causa da perseguição que vai haver da besta, do anticristo, né, da, da Babilônia religiosa também ali, que vão perseguir muitos desses, e muitos desses remanescentes judeus e gentios vão ser mortos, martirizados, mas aqueles que não morrerem durante a tribulação por causa dessa perseguição, né, e estiverem vivos quando o Senhor Jesus vier para reinar, esses vão entrar no reino do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, o reino milenal. E eles vão viver 1000 anos. Né? Então, se a pessoa tinha, sei lá, se tinha 50 anos de idade, quando entrou no reino milenal, ele vai estar com 1050 anos de idade lá, quando terminar o reino milenal. Os 1000 anos de reino do Senhor Jesus. Se a pessoa tinha 80 anos de idade, ele vai terminar, né, lá no final do milênio com 1080 anos de idade. Esses que aí creram, né, e no Evangelho do Reino, e vão entrar e vão desfrutar das bênçãos desse reino. Por falar nisso, né, já avisando os irmãos, o irmão Lemão, né, juntamente com o Batista, está fazendo um estudo muito bom sobre o milênio. Então, eles já estão no 4º vídeo, que foi essa semana. Você vai ver lá que Lemão resolveu pegar desde o início lá de Gênesis, explicando tudo e dando muito entendimento nessa questão de dispensação, né? E ele está explicando, ele começou lá de Gênesis e está indo para chegar, né, na questão do milênio. Mas por que isso? Porque ele está querendo dar um pano de fundo para que os irmãos entendam por que, né, desse reino milenal, né, por que vai ser a nação de Israel, que vai ser a nação que vai estar, vamos dizer assim, vai ser a cabeça das nações, Israel, porque o Senhor Jesus né, judeu, é do povo de Israel, e ele vem reinar sobre Israel e sobre todas as outras nações. Então, Israel vai estar como cabeça das nações ali, no reino milenal. Então, o irmão Alemão está fazendo esse estudo, ele está ainda lá no início. Por quê? Porque ele está explicando tudo direitinho para que todo mundo entenda, né? De onde foi que veio esse povo chamado povo de Israel? De onde foi que veio? E aí ele está explicando tudo direitinho e vai explicar tudo que se passa, né? Todas as profecias que foram dadas a esse povo, tudo que aconteceu nele, tudo mais, até chegar lá no milênio, e ele aí vai entrar nos detalhes lá do milênio, tá bom? Então é muito bom estar lá, já está no 4º vídeo, e a gente está acompanhando aí, e os irmãos podem, e as irmãs também podem, quando tiver um tempinho, tá lá no YouTube gravado, vai dando ouvida, né, ouvindo lá o estudo do irmão. Vamos continuar então aqui, né? Tudo tranquilo aí, irmãos e irmãs? Com esse entendimento aí desses acontecimentos aí? São bem interessantes, né? E a gente entender da forma correta, como sabendo aí dividir as coisas, dividir bem a palavra de Deus, e dividir sabendo o que é para a igreja, o que é para Israel, e de quem está sendo falado. Então, quando fala de tribulação, de tudo que está passando ali na tribulação, a gente sabe que não há igreja, porque a igreja não vai estar aqui na terra para passar por aquilo tudo. Então, a gente consegue visualizar melhor o que a palavra de Deus está falando, ter um entendimento melhor, né? E ser assim, vamos dizer assim, edificados melhor, né? Instruído melhor na palavra de Deus. Então, vamos lá. A irmã Jeane levantou a mão. Pode perguntar, irmã. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nessa vinda do Senhor, né, para reinar no milênio, nós, a igreja, não vai participar, não, né? Não, eu sei do arrebatamento que assim, é antes, agora na volta do Senhor para o milênio, né, que ele vai reinar.
A igreja desce com ele? Essa dúvida que eu tenho, irmão. A igreja desce, vem com o Senhor Jesus, desce do céu com o Senhor Jesus. Quando a igreja é arrebatada, irmã, a gente sempre fala assim, né? A gente sabe que a igreja é a noiva de Cristo. E que o Senhor está preparando sua noiva. E então, quando ele vier, ele vai levar essa noiva, que é a igreja, e lá no céu vai ter a boda. Boda é casamento. Vai ter realmente uma boda lá, uma grande festa no céu lá, onde vai haver esse casamento aí. E o que é que acontece? A esposa, como a gente aprende, lá de Gênesis, foi dada ao homem, né, Adão lá inicialmente, para ser a sua adjuntora. Foi tirada da costela de Adão, do lado dele, e foi dada a ele para ser a sua adjuntora. Ou seja, a esposa tem que estar ao lado do marido, e vai estar ao lado do marido o tempo todo. Então é isso que é nos ensinado sobre o casamento na palavra de Deus, e é isso que vai acontecer também, porque lá no céu a igreja vai ter essa boda, e aí quando o Senhor Jesus vem para reinar, né, ele vem com sua igreja, e vem também com todos os santos do Antigo Testamento, né, os santos que ali morreram nessa fé que do Senhor Jesus Cristo, da vinda do Senhor, que creio no Senhor Jesus Cristo. Claro que lá no Antigo Testamento eles conheciam como, né, o Jeová, o Yahvé, o Senhor Jesus. Então, ele vem com os santos, que são os amigos do noivo, e vai descer para implantar o reino aqui na terra. Então, a igreja vai estar, assim, ao lado do Senhor Jesus nessa vinda, e vai estar, assim, o Senhor vai, durante o milênio, o Senhor vai estar, a igreja vai estar participando desse reinado com algumas atribuições, vamos dizer assim. O Senhor vai dar a ele atribuições, à igreja, atribuições aos santos, assim, da igreja, atribuições administrativas, né? Para estarem ajudando no reinado. Então, vem sim, viu, irmã? Vem, a igreja vai estar junto com o Senhor Jesus Cristo nessa vinda aí, no final da tribulação, para implantar o reino milenar. Até a gente consegue, lendo a palavra de Deus, identificar o que, quando ela está falando da vinda para o arrebatamento e da vinda para reinar do Senhor Jesus, a gente consegue identificar na palavra, quando é uma e quando a palavra está falando de um arrebatamento, quando a palavra está falando da vinda do Senhor Jesus para reinar, né? Um dos detalhes que a gente percebe e vê a diferença é que, quando ele vem para reinar, ele vem com seus santos. Então, os seus santos é a igreja e todos os santos do Antigo Testamento, lá da antiga dispensação da mosaica, vamos dizer assim. Então, quando fala do Senhor Jesus vindo com os seus santos, a gente está entendendo que é o Senhor Jesus vindo para reinar. Quando fala assim, que o Senhor Jesus está vindo para os seus santos, não com, mas para, aí a gente está entendendo que é o Senhor Jesus vindo para, né, arrebatar a sua igreja. Levar a sua igreja, e a gente sabe que no arrebatamento, porque eu estou focando na igreja, mas no arrebatamento, quando o Senhor Jesus vem, a palavra de Deus diz que primeiro os mortos vão ser ressuscitados. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor Jesus, né, com esses irmãos santos mortos que foram ressuscitados, encontraremos com eles nos ares lá, e encontraremos o Senhor Jesus lá nas nuvens. O Senhor Jesus vai, então, nos levar. Então, esses mortos que vão ser ressuscitados, né, na época do arrebatamento, é também todos aqueles que morreram na fé, nessa fé. Desde, vamos falar assim, os irmãos gostam de falar desde Abel, até hoje vamos falar assim, desde Adão, mas fala desde Abel, porque Abel, né, ele foi morto pelo irmão, né? Ele foi assassinado ali pelo irmão dele. Então, o sangue de Abel caiu na terra e clamou ao Senhor lá no céu. Aquele ato tão maligno, vamos dizer assim, né? Tão
pecaminoso. Então, desde Adão, né, até, vamos dizer assim, João Batista, todos vão ser ressuscitados e vão encontrar com o Senhor Jesus no céu nesse dia do arrebatamento, que o Senhor Jesus vem para levar a sua igreja. Então, por isso que também, na vinda dele para reinar, esses santos vão estar com o Senhor Jesus também, juntamente com a igreja, tá bom? É porque a gente fala focando mais na igreja, porque a gente está falando aqui, né, de nós que estamos vivos aqui, que a gente sabe que quando o Senhor Jesus vier, a gente vai ser transformados e vamos ser, né, arrebatados. Pode falar, irmã. Ficou claro, irmão. Muito obrigada, viu? Viu? Aí, quando você lê a palavra de Deus, você pode observar esses detalhes assim para não confundir uma vinda com a outra, tá bom? É importante mesmo. Qualquer dúvida a gente tem que. Eu não tenho vergonha de perguntar, não, viu, irmão? Só tem 2 anos e eu estou engateando ainda nas coisas do Senhor. Apesar de eu estar com quase 60, mas ainda sou bebê, né, das coisas do Senhor. Aí eu pergunto mesmo para tirar dúvida. Que bom, é isso mesmo. Aí a gente vai aprendendo, né? Todo mundo está aqui aprendendo bem aos poucos aí e tal. E aí, quando tem pergunta, é bom que, né, todos aprendem, né? Vamos lá. O Elton colocou aqui, Judas 1,14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, aí, irmão, esse versículo está falando da vinda do Senhor para reinar. Porque está dizendo assim: ó, Enoque, o sétimo depois de Adão, foi aquele que andou com Deus e depois foi transladado, né? Foi levado por Deus. E antes disso, ele tinha profetizado assim: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, falando da vinda do Senhor Jesus para reinar aqui na terra. Então, ele vem aí com os seus santos. Esses santos são todos aqueles que morreram e creram no Senhor Jesus, e aqueles que são da igreja que não morreram, mas vão ser arrebatados no dia do arrebatamento. Tá bom? Tá certo, Valeu, irmão. Obrigado. valeu, Elton. Para tu botar aí o versículo, obrigado. Então vamos continuar aqui, né? A gente ainda tem um tempo aqui para a gente continuar. Conforme o cenário na Terra continua a se entenebrecer, então, meus irmãos, lembrando, esse cenário que ele está colocando aí são os cenários aí na tribulação, né? Então, o negócio só vai piorando. É o princípio das dores, e aí vai piorando, piorando. Quando chega na metade da tribulação, aí vem a grande tribulação, e aí, né, a coisa fica muito feia, muito terrível, tá bom? Então, conforme o cenário na Terra continua a se entenebrecer, o corrupto sistema religioso de Roma, que governa as recém-unificadas nações da Europa Ocidental. Então, lembre-se, né, que eu falei, as 10 nações que são comandadas pela besta que sobe do mar, né, e que essa besta que sobe do mar, que é esse líder dessas 10 nações, dessa Europa unificada de novo, ela vai estar sendo controlada pelo poder religioso aí de Roma, né, durante um tempo, para ela obter os objetivos dela, ela alcançar os objetivos dela, ela deixa que esse sistema religioso monte nela, ou seja, esteja aí, né, à frente aí, comandando tudo. Então, é disso que ele está falando. Corrupto sistema religioso de Roma que governa as recém-unificadas nações da Europa Ocidental. Então, começará a martirizar as testemunhas judias que estarão pregando o evangelho do reino. A gente já falou disso também, né? Essas testemunhas aí, aqueles que receberam, creem no evangelho do reino, vão ser perseguidas e martirizadas, né? Muitos vão ser mortos, né, por anunciar o evangelho do reino, por terem crido e por estarem anunciando o evangelho do reino. Então, Roma
Ó, irmão, agora perceba uma coisa, viu? Que quem vai estar fazendo isso é a chamada igreja, que vai ficar aqui, a igreja professa que vai ficar aqui, uma igreja professa que vai depois ser uma igreja apostata, né? E por isso se chama de um sistema religioso, porque vai ser uma amálgama, né? Uma mistura, né, de todas as igrejas aí, denominações, grupos cristãos e também coisas pagãs, né? Porque vai apostatar, vai ser uma mistura, por isso que se chama sistema religioso. Então, veja a que ponto pode chegar se não se está na verdade de Deus, né? Vai sendo um abismo, chama outro abismo. E a coisa só vai piorando. Certo? Então, o que vai acontecer? Esse sistema religioso aí vai estar perseguindo e matando. Perseguindo e matando. É por isso que lá no Apocalipse, quando João vê isso, vê essa Babilônia, ele fica, vamos dizer assim, surpreendido, ele fica totalmente assim, atônito com o que vê. Porque é uma coisa terrível de se ver aquilo que um dia, né, tinha sido, né, uma igreja que, né, estou falando aqui, aquilo no testemunho aqui na Terra, né, que estava professando aqui na Terra, né, é a igreja de Deus, a Assembleia de Deus, né, que falava de quê? Falava do amor de Deus, falava de salvação, falava de evangelho da graça, só de coisas, vamos dizer assim, boas. Por isso que é chamado de boa nova, né, que a gente anuncia a boa nova, tanto com palavras ou com nossa vida. Que boa nova é essa? Né? A salvação em Cristo Jesus. Isso é uma boa nova. Então, essa igreja que um dia, né, dava esse testemunho aqui, nessa época aí, que não vai ser mais a igreja verdadeira, vai estar perseguindo e matando, né, as testemunhas aí do Senhor dessa época aí, desse período aí. E vão usar seus espaços de, entre aspas, culto para fazer isso, né? Então, esses templos todos aí que a gente muitas vezes vê, muito bonitos, muito grandiosos, muitos deles vão ser usados para essas torturas e martírios. É coisa terrível isso. Roma verá essas testemunhas como revolucionários que buscam minar seu controle sobre o recém-formado império por propagarem doutrina acerca de outro governo ou poder que virá para destruí-lo. Como já foi mencionado, o Evangelho do Reino diz respeito à aparição do Messias, que subjugará todo domínio, poder e nação, e estabelecerá seu trono de governo universal sobre todo o mundo. Como resultado da ira de Roma, muitas dessas piedosas testemunhas judias serão condenadas à morte por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentarão. Então a gente vê isso aí em Apocalipse 6, no verso 9 ao 11, que é o quinto selo. Nove a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam, então essas almas aí, meus irmãos, são as almas dos mártires durante esse período da tribulação, tá bom? É as almas dele. Então, eles estão mortos. Então, lá debaixo do altar tem almas. Isso quer dizer o quê? Que o corpo dele está lá na terra, no sepulcro, onde foram colocados, né? Vamos dizer assim. Então, são essas almas, né, dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Tá? Então, aí fala, né, de que eles estão clamando por vingança. Então, a gente sabe aí que esses, vamos dizer assim, cristãos que estão sendo mortos aí dessa época, é de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra dispensação, de um outro caráter de cristãos, vamos dizer assim. Porque eles estão clamando por vingança por aqueles que mataram eles. E esse é um caráter, né, da antiga da dispensação anterior a essa, que é a dispensação da lei, ou mosaica, ou, né, que tratava com quem? Com o povo de Israel aqui na terra. Então, aqui na terra, um povo terreno, né, eles agiam assim, né, dessa forma. Se levantava uma nação contra a nação de Israel, era como aquela nação está se levantando contra o próprio Deus de Israel, Jeová. Então, aquela nação estava sendo uma nação que não estava recebendo o verdadeiro Deus de toda a terra, de todos os céus. E aí o que acontecia? A nação de Israel, ela então era o instrumento de Deus para levar a vingança e o juízo sobre aquela nação. E aí faziam guerra. Então, esse caráter aí dessas almas que estão aí debaixo do altar, é o mesmo caráter do povo de Israel, né, como nação aqui na terra, que fazia guerra, que tomava posse, que levava juízo sobre outras nações pagãs, quando Deus assim determinava e mandava. E isso tudo é realmente com coisas daqui da terra, arma, né, morte, guerra e destruição, quando, né, aquele povo, aquela nação não tinha mais como ser tratada, e então Deus aí vinha e trazia o juízo. Israel era esse instrumento. Então eles estão nesse caráter, por quê? Porque quando a igreja é arrebatada, volta de novo, né, tudo volta para aquele caráter de tratamento de Deus com as nações e com os homens, aquele caráter lá do Velho Testamento. Certo? Mesmo caráter lá do Velho Testamento. Então, por isso que essas almas estão pedindo vinganças aí. Então, não são almas de cristãos da época da igreja, porque da época da igreja, no tempo da graça, nós não temos esse caráter de que nossa luta ser contra carne e sangue. Nós não temos esse caráter. O povo de Israel, sim. A luta deles era contra carne e sangue. Porque eles lutavam contra as nações pagãs e nações que eram inimigas de Deus. A nossa luta, como a gente lê lá em Efésios capítulo 6, não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, os principados, as hostes, né, demoníacas, né, nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta. Não é uma luta contra carne e sangue, mas é uma luta celestial, uma luta espiritual contra essas hostes. Então, por isso que esses caráteres dessas almas aí estão, né, nesse caráter do Antigo Testamento. Então, são almas desse período da tribulação que de irmãos, vamos falar assim, né, que foram mortos ali por estarem anunciando o evangelho do reino e a vinda do Messias. Voltando lá, Jefferson. Então, percebam que tudo isso acontece porque ele coloca aí como Roma, né, no caso, sendo o sistema religioso, porque a gente sabe que Roma, a igreja romana é a igreja mais poderosa e mais forte, e provavelmente nesse período ela que vai estar à frente de todas as outras igrejas professas que ficaram aqui, né, igrejas apenas com cristãos crentes, né, nominais,
e professos que não são verdadeiros, e Roma, por ser, né, vamos dizer assim, o sistema hoje, a denominação hoje mais poderosa, provavelmente ela vai estar encabeçando esse sistema religioso aí. E ela, não querendo perder o poder que ela tem sobre a besta e essas nações europeias aí, ela vai perseguir esse remanescente judeu, porque eles vão estar anunciando que tem um outro rei e que ele vem para reinar. Eles vão estar anunciando isso. E eles não vão querer perder o poder e a autoridade deles para o Senhor Jesus e vão fazer, então, essa perseguição aí contra esse remanescente, que vão estar contra o sistema que vai estar sendo implantado ali naquela época, né? Contra a besta, contra o anticristo, eles vão se levantar e vão anunciar o evangelho do reino, indo de encontro a todo esse sistema, esse governo que vai estar implantado aí nessa época aí no mundo. Então a gente leu Apocalipse 6, 9 a 11, e vamos ler Mateus 24, 9? Só para terminar aqui, né? Mateus 24, 9. A irmã Lusitânia levantou a mão ali. Espera aí, irmão, deixa eu ler só aqui 24, 9, e você já passa a palavra aí para você. 24, 9 fala assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, o Senhor Jesus está se referindo exatamente a esses judeus remanescentes nesse período aí da tribulação, que vão ser assim perseguidos. Também está se referindo a isso aí. Pode falar, irmã Lusitânia. Eu não tinha visto, não. Você levantou a mão. Irmão Wesley, eu já vi o senhor comentando sobre o anticristo. Ele vai se levantar daquelas nações ali, aquelas nações que creem no islamismo, aquelas nações ali que cercam Israel, é? Não. A besta que sobe do mar, que vai liderar as nações europeias, vai ser um homem de lá, né, da Europa, alguma coisa dessa, certo? Agora, o anticristo, que é a besta que sobe da terra, o anticristo, ele vem lá da terra de Israel. E os irmãos comentam que vem do povo de Israel. E tudo indica que seja da tribo de Dan, né? Então, por que isso? Porque ele é um anticristo, ele vai se colocar perante o povo de Israel como o Messias, né? Então, ele vai dizer que é o Messias, que eles estão esperando, e para ser o Messias tem que ser do povo de Israel. Então, não é das nações ali islâmicas ou das nações orientais que estão ali ao redor de Israel, mas é do próprio povo de Israel ali, que vai se levantar o anticristo. O anticristo é do próprio povo de Israel. E tudo indica que seja da tribo de Dan, porque quando é falado dos 144 mil testemunhas, fala de 12 mil de cada tribo, mas não fala da tribo de Dan. Então, parece que é uma indicação aí de que esse anticristo virá dessa tribo. Entendeu, irmão? Então, é da própria tribo de Dan, ou do próprio Israel, o anticristo é. Porque ele vai se colocar como o Messias dele, depois vai entrar no templo que vai ser reconstruído e vai profanar o templo, porque ele vai se assentar, né, no trono, lá no lugar que seria de Deus, no templo, e vai botar um trono, vai se assentar e vai se dizer ali que é Deus e que pode todas as coisas e tudo mais, né? Vai falar as blasfêmias dele lá e as pessoas vão seguir, né? É como o Senhor Jesus fala, né? Que ele é o bom pastor e tudo mais. E aí ele diz que virá aquele, né? Que é o falso ou que é o lobo, alguma coisa, e que eles vão seguir. Eu não lembro onde que está esse João 10. João 10, mas deixa eu ver aqui qual é a parte, exatamente, para não falar errado.
Então, eles vão seguir por quê? Porque eles vão acreditar que ele é o Messias. Vão acreditar lá na mentira dele. João capítulo 10, né? Verso... Deixa eu ver. Tem no verso 12 aí, do João 10, mas tem um outro também. Deixa eu ver aqui. No verso 12 fala assim, ó, 11 e 12. Fala assim, 11 e 12. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então, quem é esse mercenário aí? Que não é pastor, de quem não são as ovelhas? Esse mercenário é o anticristo, é o que o Senhor Jesus está falando, né? Ele não é o pastor verdadeiro das ovelhas, é o mentiroso, né? É o homem da iniquidade. Então, do próprio povo ali de Israel que vai se levantar o anticristo, que é a besta que se levanta da terra, e também é o chifre pequeno, é o falso profeta, e aí vai, né? Tem muitos, o homem da iniquidade tem muitas alcunhas para ele aí, vamos dizer assim. Tá bom, Lusitânia? Entendi, irmão. Ele realmente faz todo sentido, viu? É, Todo sentido. Obrigada. nada. Bem, irmãos, então é isso aí, né? A gente hoje já deu horário, a gente vai continuar no quinta-feira que vem, acho que ainda o irmão Luiz Amalfi não vai estar aqui. Aí continua aí, Satanás é lançado na terra. Esse é um assunto aí importante para a gente conversar, né? Porque também tem muitas coisas que às vezes os irmãos, ou que no meio da cristandade é ensinado de forma errada sobre essas coisas. Então, Satanás é lançado na terra, a gente vai falar sobre isso, vai ler aí os comentários do irmão Bruce Einstein, e vamos falar sobre isso na quinta-feira que vem. Tira a foto aí, Jefferson, o print. Vamos estar, então. Alguém mais tem alguma pergunta? Algum irmão tem algum comentário? Ficou tranquilo aí, né? Ninguém ficou muito surpreso assim, né? Que o anticristo vem do próprio povo de Israel, não, né? Eu fiquei quando Eu, a primeira vez eu que eu ouvi. fiquei. Eu também fiquei. Eu E também entendi fiquei. que faz todo sentido, irmão Wesley. Mas faz todo sentido, realmente, né? Porque ele se coloca como Cristo, né? Vai se dizer o Cristo. E então, e a gente sabe que os israelitas estão esperando o Messias dele ainda, mas o Senhor já veio, né? O Messias já veio. Eles precisam agora crer no Senhor Jesus e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na vida deles também. Bem, então é isso, irmãos e irmãs. Vamos concluir, vamos estar orando para terminar. Irmão Jefferson, pode orar aí? Sim, pode tirar a gravação, por favor.